despertar a criatividade, seja em matemática ou seja na área do conhecimento, o motor principal é a curiosidade. Com extensão, né? Olhando para as pessoas, escutando as pessoas, fazendo que elas participem ativamente de uma ação científica, isso é bem inovador, né? E esses programas, elas têm essa possibilidade de quebrar esses muros, ramificar-se e chegar até lá. Qualquer iniciativa que uma biblioteca, um museu, ele tenha de também sair do seu território, do seu espaço para o meio escolar, por exemplo, eu acho que isso é muito válido. Em espaços como museus, bibliotecas, brinquedotecas e até mesmo em feiras, e que são muito ricos, obviamente, o aprendizado ele começa geralmente com uma pergunta, com uma inquietação que vem do próprio estudante. E essa inquietação provoca nele um desafio em resolver aquela situação. Na prática, isso acontece quando o estudante se depara com algo que chama a atenção, o que não acontece muitas vezes na escola. Esse algo pode ser um jogo, pode ser um desafio, pode ser um experimento, pode ser uma instalação. Tudo isso, obviamente, deveria estar na escola, mas não tem nem espaço e nem condições de estar. É um aspecto também que eu considero importante dentro da biblioteca, né, de áreas de informação como museus, que também trabalha em interdisciplinaridade, que é você ter o acesso não só a conteúdos que vai estar relacionado ao seu ensino, mas também a coisas de outras áreas, de outros assuntos, de outras temáticas, com suportes diversos. E ali você também vai ter a sua possibilidade de ter acesso à informação, de aprender sobre uma outra cultura, de saber a história de de um determinado lugar, ou estar em contato com as emoções, com os pensamentos de um artista que desenvolveu alguma obra, né? Então, a gente vê ali que, na verdade, você tem a possibilidade de aprender de forma mais livre dentro desses espaços, o que é importante também dentro do ensino-aprendizagem, assim, acho que complementa o ensino formal. Se a gente for observar aqui, se a gente for para um museu, por exemplo, no museu ele pode experimentar conceitos de geometria, de número, de proporção, sem necessariamente estar numa sala de aula que é aquele local totalmente engessado. E claro que essa exposição a essa interação, a esse desafio, torna isso muito prazeroso. Então, o que eu percebo? Que os ambientes fora da sala de aula são muito mais atrativos, porque para além dele despertar a curiosidade, a autonomia, o pensamento crítico, ele faz parte da realidade do estudante. Aqui na universidade, eu coordeno um espaço muito, muito importante para a universidade e para a educação básica, né? Eu coordeno um local chamado CECINE, hoje é Coordenação de Ensino de Ciências, Tecnologia e Inovação Extensionista. É um espaço, eu diria que é a casa da educação básica dentro da universidade. A CECINE hoje, em linhas gerais, ela possui alguns laboratórios. Esses laboratórios têm, cada um deles, um bolsista, um monitor, e esses bolsistas, monitores ou monitoras, eles recebem os estudantes, principalmente da Escola da Educação Básica, né? No ensino fundamental, séries iniciais e finais, e ensino médio. E aqui nessas oficinas, nesses laboratórios, acontecem oficinas, né, de divulgação de ciência, divulgação científica, né, com práticas, né, bastante fortalecidas e trabalhadas a partir da orientação de um docente ligado à área do laboratório. Então, esses laboratórios recebem diariamente aqui esses jovens das escolas, mas também trabalham com formação de professores, fazendo a conexão entre os professores da educação básica, das várias áreas,
os formadores do Estado, do município, com os professores da universidade que estão trabalham pesquisas na área que interessa as dinâmicas pedagógicas de cada uma dessas ciências, né? E aí é um trabalho muito orgânico. A biblioteca comunitária, ela é uma das bibliotecas que compõe o sistema de bibliotecas aqui dentro da universidade. Então, no total, nós somos um sistema com 31 bibliotecas. Então, essa é a última biblioteca que nasceu aqui dentro do sistema. E aqui no dia a dia, dentro, né, do meu trabalho, a gente está muito vinculada ao lúdico, justamente a trabalhar a parte do incentivo ao gosto, ao hábito pela leitura, de começar a trabalhar aspectos que a gente consiga envolver mais a sociedade. Tanto que a biblioteca comunitária, ela é a única dentro do sistema que está aberta para a comunidade externa fazer empréstimo no acervo. Cris, o que eu tenho observado em relação ao processo de ensino-aprendizagem da matemática é que se a gente for observar ao longo da história como que essa disciplina é ensinada, ela desde sempre vem trazendo vários problemas com a ideia de que ela é para poucos, com a ideia de que a matemática é difícil, ou seja, são coisas que foram construídas ao longo do tempo, né? O ponto central que eu observo é que a sala de aula em si, ela não dá conta. Ela não consegue, porque ela foge da realidade do estudante. Então, espaços como museus, bibliotecas, brinquedotecas e até mesmo as feiras, eles ampliam a experiência do estudante com a matemática. E é claro que essas áreas do conhecimento, elas estão muito além do papel, esses espaços, eles estão muito além do papel, eles estão muito além da sala de aula. E, claro, que aquele espaço que é a sala de aula, ele não reflete o que tem aqui fora. Enquanto que museus, bibliotecas, feiras, eles trazem o estudante para uma realidade que ele queria, porque ela parte da vivência do estudante, né? Então, ele permite que o estudante veja, que ele toque, que ele experimente, que ele sinta, que ele relacione com alguma coisa da vida dele. Aqui a gente tem um ambiente, por exemplo, na Biblioteca Central, em que ele vai ter contato com um acervo que é acadêmico, contato com um acervo de leitura base, jogos, né, e tantas outras coisas. E daí você vê que, assim, essa parte de desenvolver a autonomia, o protagonismo, ele é algo bastante necessário para que o estudante ele tenha a condição de ir se tornando um agente ativo, né? Além disso, assim, outro ponto que eu acho que é importante é o desenvolver do hábito e o gosto pela leitura. Então, isso é diferente. Infelizmente, no espaço da escola, vai ter pouco tempo para desenvolver isso. Mesmo que os professores queiram, mesmo que a escola queira, muitas vezes não vai ter muito tempo para isso. Então, assassine esse espaço, né? Que agrega valor também, né? Como um espaço também alternativo, né? Para que a ciência encontre um caminho para se apresentar, digamos, de uma forma mais palatável, né? Menos acadêmica. Os pernambucanos não sabem que existem cerca de 14 povos indígenas aqui em Pernambuco, né? Não os conhecem. Tem aqueles que são mais próximos da capital, do litoral, que são um pouco mais conhecidos, que vez por outras estão fazendo trabalho nas escolas e tal, mas tem aqueles que estão no sertão, né? No Alto Sertão, cidades como Cabrobó, como Inajá, como Jatobá, Carnaúbeira da Penha, tem muitos povos espalhados por Pernambuco, e uma maneira que encontrei também para aproximar tanto o conhecimento de que existem esses povos, da realidade do litoral, as escolas indígenas, as escolas não indígenas, os saberes ancestrais, né, os saberes formais, né, foi criar aqui na Cecine um evento chamado Mostra Etnocientífica dos Saberes Originais, dos Saberes Ancestrais dos Povos Originários de Pernambuco. A biblioteca comunitária, ela é responsável pela parte pelo acervo multicultural, que é justamente esse foco que a gente está dando em leitura base. Leitura base é leitura pelo lazer, pelo prazer, né, de adquirir o gosto mesmo. Então, nós temos investido bastante no acervo infantil, juvenil, quadrinhos, HQs,
A gente tem trabalhado bastante também em ter outros tipos de materiais, como jogos, para justamente ter esse espaço de descompressão, vamos dizer assim, né? No espaço da biblioteca. A universidade está trabalhando muito nesse contexto de abrir as portas para também, além do nosso público interno, a gente começar a apoiar mais o que as iniciativas, as instituições, escolas que estão fora daqui. Então, assim, é um ponto da gente fazer mais esse trabalho de extensão que está acontecendo. A autonomia, o pensamento crítico, ele faz parte da realidade do estudante. E ao fazer parte da realidade do estudante, a escola dificilmente alcança esse espaço. Então, o que eu venho falando o tempo todo nas minhas pesquisas? A prática social da matemática, que eu tanto venho defendendo em minhas pesquisas, ela precisa acontecer. E quando que ela acontece? Ela acontece em espaços, na maioria das vezes, não escolares, porque a escola ainda não tem muito a ver com a vida da criança, não tem muito a ver com a realidade do estudante. Então, são esses espaços que proporcionam, por exemplo, transformar um conteúdo matemático em uma vivência. Ele passa a entender o porquê daquilo. Por exemplo, quando ele interage com um jogo de probabilidade ou qualquer outro assunto, seja porque se a gente vai no museu, tem jogos, tem desafios, tem um monte de coisa, tem um quebra-cabeça. Ele não segue instruções. Olha a riqueza disso. O que ele vai fazer? Ele vai testar hipóteses, ele vai errar, ele vai ajustar, ele vai reiniciar. Ou seja, a curiosidade dele, a criatividade dele estão permanentemente sendo estimulados. Ele tenta novamente, ele não encontra a solução. E aí é óbvio que se ele está ali experimentando, tocando novamente as emoções, perpassando por isso, nós temos uma situação de vida real, em que esse estudante, na verdade, tem a prática social da matemática, como eu tanto venho falando. Então, aqui a gente tem um aspecto diferente do ensino formal, que traz mais essa liberdade para os alunos, os estudantes poderem aprender, né, que é um dos termos que a gente utiliza na biblioteconomia, que é desenvolver a sua competência em informação. Então, eu vejo que, assim, o espaço biblioteca, ele vem meio que para ampliar essa parte do ensino junto com as escolas. A gente teria que conseguir trabalhar de uma forma mais presente, juntos, assim. Um não vai substituir o outro, os dois, eles são importantes e necessários. Então, dentro de uma biblioteca, eu vejo que a gente pode trabalhar mais, assim, a autonomia, o protagonismo dos alunos, porque é importante que eles sejam um agente ativo. Quando a curiosidade entra, tá? Quando ela tem espaço, quando a provocação vem, quando o estímulo vem, o ensino ele deixa de ser uma obrigação e o aluno, o estudante, passa a ter esse ensino como uma descoberta. Então, ele passa a ser protagonista do processo de ensino-aprendizagem, e não só aquele indivíduo que só recebe conteúdo, que ainda, infelizmente, em 2026, estamos nas escolas lá de trás do século passado ainda. Existe uma separação abismal, muito grande entre o ensino formal, aquele da sala de aula, da escola, e os espaços que são educativos não formais. Porque a brinquedoteca, perdão, a biblioteca, o museu, a feira e tantos outros lugares, eles são espaços de ensino e de aprendizagem, né? Que são os chamados espaços de ensino não formais. E eles têm muito maior potencialização, principalmente nessas disciplinas que são as mais abstratas, como, por exemplo, a matemática. Ao receber as escolas, a gente vê o quanto isso faz falta no dia a dia,
o quanto que falta esse apoio nessa ampliação do ensino e aprendizagem na vida dos jovens e das crianças. Mas eu vejo assim que o ensino, nós temos um modelo de ensino bastante formal, né? Então é mais fechado, ele é estruturado, tem ali um tempo para ocorrer a metodologia, as disciplinas, enfim. Então, você percebe que que ele é mais fechado, em termos de tempo, de espaço para poder ocorrer certas demandas. Não estou falando que seja melhor ou pior, não nesse sentido, mas de que é diferente da forma como a gente pode trabalhar o ensino dentro das bibliotecas. Aqui, no caso, né, dentro de uma biblioteca, de um museu, um espaço de cultura, arquivos também, que são espaços bastante importantes para a questão de informação e potencializar o aprendizado, são áreas livres. A situação ela se torna muito mais problemática quando a gente vai observar, por exemplo, matemática. A dificuldade que a criança, que o estudante tem, ela se intensifica porque ainda predomina uma visão de ensino centrado na abstração. Sendo que, na verdade, na abstração, na fórmula, no resultado, na verdade, a matemática é aplicável, ela faz parte do dia a dia. É claro que isso gera, não só na matemática, mas em outras áreas do conhecimento também, um afastamento de metodologias muito mais exploratórias. Então, uma parceria em que devesse acontecer, em que devesse ocorrer entre escola e esses espaços, a gente observa que é uma forte pressão por desempenho, mas não há condições. E essas parcerias, evidentemente, poderiam ajudar, inclusive nas avaliações, que refletem o caótico estado em que a matemática se encontra, no cumprimento dos conteúdos, ela poderia reduzir muito o distanciamento entre o abstrato visto em matemática com o concreto que é praticado na vida real. Eu acho que outro ponto assim também que pode ser um complicador é essa estrutura do ensino, né, formal, por ser um pouco mais fechado, acaba sendo assim, eu acho que a falta do tempo, ele impede de muitas coisas acontecerem. Então, assim, nós temos o ensino formal e o espaço biblioteca, espaço museu de lados diferentes, porém eles têm que trabalhar junto para que dê o suporte necessário para os alunos, né? Então, uma das coisas que eu acho que seria interessante, né, e que dificulta hoje, é a vinda à biblioteca, a vinda ao museu, por exemplo, ele se torna um passeio, não como uma parte integrada dentro da grade escolar, dentro do currículo escolar do estudante. E eu acho que a gente quebra um pouco essa noção de que sair da escola para um lugar diferente, né? Isso aí, primeiro, acho que é uma discussão anterior, né? Que como a escola formal, ela é construída, né? Para formar que tipo de pessoa, né? A escola para o treinamento, né? E as pessoas não conseguem entender que o saber, o conhecimento, ele está justamente fora da escola, né? E a escola ela só sistematiza isso, mas é como se fosse a escola tratada historicamente como o único lugar em que se produz conhecimento, né, na sociedade. Os conhecimentos que vêm das tradições familiares, né, das tradições ancestrais, os saberes que podem estar presentes em outros lugares de aprendizado, né, como museus, como galerias de arte, né, como os povos ribeirinhos, como os povos quilombolas, enfim, né, não são valorizados, se torna uma coisa meio exótica, né? Esses ambientes, eles são muito desafiadores, porque eles procuram romper com uma lógica de aprender qualquer disciplina apenas resolver exercício, desenvolver uma fórmula, o que não é verdade, envolvendo investigação, experimentação e construção. E aí a gente precisa entender que há uma questão estrutural nisso. Como fazer essa parceria? Há uma enorme falta de articulação institucional, ou seja, da escola, com a formação do professor para uso desses espaços, que muitas vezes têm uma limitação até de logística. Então, essas parcerias não acontecem por fatores múltiplos, inclusive por quem está, de fato, trabalhando as diretrizes
para o processo de ensino e aprendizagem, por exemplo, não reconhecem que esses espaços devem fazer parte da vida dos estudantes. Sair da escola para ir para uma aula de campo, né? Se torna uma aula passeio, né? Realmente ela tira um pouco da importância do que é aquele momento, né? Na cabeça do jovem ele está aí assim, apenas para um lazer, né? Obviamente tem um caráter do lazer, né? Porque a escola formal ela também tem um pouco de presídio, né, nela, essa aparência de que essa dinâmica toda meio militarista, né? E sair daquele lugar muitas vezes é um desabafo, né? É conseguir uma libertação. E estar em espaços alternativos de educação como informais, como os museus, como as galerias, ou como a Cecine, por exemplo, também há de se compreender que é para o estudante que está ali naquela situação cotidiana também, um alívio, de certa forma. Não é um passeio, é um momento riquíssimo de aprendizagem e de contato com a realidade que saiu da sala de aula. Isso precisa fazer parte do processo de ensino-aprendizagem e deixar de ser visto como um passeio. Mas para isso deixar de ser visto como um passeio, isso precisa integrar necessariamente o currículo escolar. Mas para integrar o currículo escolar, eu preciso ter, obviamente, condições financeiras para levar esses estudantes ou para trazer isso para a sala de aula. Se a gente pensar de uma forma contrária no ensino escolar, por exemplo, você ter como parte da sua grade estar em museus, estar em bibliotecas, fazer ações nesses lugares e tudo mais de forma frequente, eu acho que é um movimento que modificaria muitas coisas, assim. É uma das coisas que eu vejo que poderia ser melhor trabalhado, né? Mas aí a gente entra em questões mais altas, políticas e tudo mais. Mas hoje em dia eu acho que a gente poderia conversar melhor, escola, biblioteca, e ter planejamentos mais frequentes. Criar condições reais de colocar a escola em contato com espaços em que ela pudesse dialogar com a vida prática do estudante, de forma que o planejamento fosse contínuo e não algo pontual, que os estudantes pudessem experimentar coisas que de fato fizessem parte da vida deles e que de fato eles tivessem algum contato. Ou seja, as vivências reais daquilo que ele é apresentado de uma forma tão abstrata. A escola, não só na matemática, no contexto geral, ela é muito abstrata. Ela não faz parte do estudante e da estudante. Então, na prática, isso significa incluir os museus, as bibliotecas, as brinquedotecas, as feiras de ciências, as feiras populares. A gente precisa necessariamente trabalhar a formação da professora e do professor para mostrar qual é o significado daquilo. Então, isso perpassa também por uma política de formação docente e valorização docente. E uma coisa importante é a gente preparar também esses alunos, esses estudantes da escola para essa saída, né? Não simplesmente chegar no dia e dizer vamos, né? Prepará-los para aquele espaço, para saber onde é que eles vão pisar, né? Para fazer um trabalho reflexivo, que seja multidisciplinar, inter e transdisciplinar, né? Que outros professores se envolvam, que a escola inteira se envolva naquele momento. E aquela visita se torne uma construção de um mini projeto de ação científica, né? Eu acho que aí a gente revaloriza, vai além de um passeio, né? Que aqueles saberes que a gente saiu da escola, foi buscar eles no outro canto, em espaços informais, né? Numa visita a uma galeria, por exemplo, de arte, numa visita a um museu, que aquilo volte para a escola e se ressignifique dentro da sala de aula, né? Que haja a possibilidade de trabalhar transversalmente com os conteúdos que são trabalhados diariamente e obrigatoriamente no cotidiano da sala de aula. Talvez isso ajude um pouco a dar uma nova importância na cabeça dos estudantes, sabe? Esses ambientes, eles não são valorizados porque o modelo de organização da escola, ele ainda é tradicional, ele ainda favorece a interação, não favorece a interação de forma sistemática, de forma
social. Ele favorece uma interação muito centrada ainda em mesa, cadeira, caderno, lápis, professor, está nisso. Então, o desafio que eu enxergo não é reconhecer esses espaços, porque eles são importantes, eles já são reconhecidos, mas muito mais como trazer e como levar esses espaços para a sala de aula ou como levar as crianças para esses espaços. Às vezes, escolas que estão aqui do nosso lado, no bairro ao lado, não conseguem chegar aqui porque não tem ônibus, né? Não tem essa dificuldade de transporte, é deles e é nossa também, né? A gente não tem uma frota de ônibus na universidade, não tem um apoio nenhum, assim, né, infraestrutural para fazer as coisas, tem que sair pedindo a parceiros externos. A universidade não tem um transporte eficiente, não é nem funcional, na verdade, né? Então, isso se torna muito difícil. Fazer extensão sem um devido apoio, né? Uma extensão que tem uma significância tão grande na vida das pessoas, a gente precisa estar lá, e para estar lá precisa se locomover até lá. Um dos pontos que é bastante complicado é a logística. A logística, ela interfere bastante, logística e recurso. Então, assim, falando por parte, por exemplo, a gente quer fazer alguma coisa fora daqui do espaço da biblioteca numa escola. A gente tem que pensar toda a logística, toda a estrutura, todo o agendamento da escola, se é possível, se não é possível. Uma escola, ela quer vir visitar o espaço da biblioteca, a gente quer fazer alguma ação. Tem toda a questão de autorização, a biblioteca consegue vir ou não, tem que ter, entrar em contato com a prefeitura para conseguir ônibus, lanche e tudo mais. Então, assim, é toda uma estrutura que exige. Os estudantes de regiões centrais, de onde estão as populações muito mais favorecidas, né, o público mais favorecido, é claro que eles têm muito mais chance de frequentar museus, bibliotecas, brinquedotecas, feiras de ciência e tudo mais, tem espaços estruturalmente muito mais interativos como esses, enquanto que aqueles outros de regiões mais distantes, de periferias, por exemplo, eles não têm esses equipamentos próximos, e é claro que as condições de acesso se potencializam, o que torna ainda a desigualdade muito maior. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda tem biblioteca, museu, teatro como espaços elitistas, porque não são frequentados pela maioria das pessoas, por mais que elas queiram. Porque normalmente elas estão implantadas em áreas que são distantes da maioria de áreas territoriais, principalmente em áreas vulneráveis. É um recado que a gente tenta deixar muito fortemente, né? Que os estudantes nossos graduandos que vão para essas escolas também são estudantes que vieram de periferias, né? Que muitas vezes são daquelas cidades ali, né? E que mostram para aqueles alunos que, olha, eu cheguei aqui, talvez seja possível para você também, se for a sua vontade, né? Não só pela vontade, obviamente, mas vamos tentar encontrar caminhos para que você, né, de repente, chegue aqui do lado de cá, não é? E esses programas, eles fazem isso. Porque daí a gente entra em vários aspectos, não é só eu quero ir, eu quero participar, é como eu vou. Eu tenho condição de ir, quantas vezes eu vou, né? Então, o que acaba acontecendo, infelizmente, quando a gente recebe uma visita guiada, por exemplo, de alunos do ensino médio, que está aqui, que os professores têm feito uma força-tarefa justamente para diminuir um pouco dessa lacuna de desigualdade, né, trazendo os alunos aqui, muitas vezes pela força da sua iniciativa mesmo, para poder mostrar e quebrar quebrar a visão de que esse espaço não pertence a eles, né? Então, para mostrar que, tipo assim, olha, aqui é uma universidade pública, vocês têm direito a esse lugar, vocês também fazem parte desse lugar. Existe uma desigualdade de mediação. Ele não Se a gente pegar um público muito mais favorecido e um público menos favorecido, essa desigualdade de mediação, ele não quer dizer que ele não precisa necessariamente não apenas chegar no espaço, ele precisa ter uma orientação adequada. Essa orientação adequada, evidentemente, ela perpassa
por como a família trabalha com aquele estudante, como aquela comunidade trabalha, como aquela escola trabalha. Ou seja, precisa transformar aquela experiência em aprendizagem, principalmente quando o estudante lá no espaço desse se depara com uma situação, não consegue resolver e larga. Por quê? Porque ele não foi estimulado desde sempre a resolver essas situações nesses espaços. Se você tem um aluno um aluno dentro da mesma sala, que sabe, conhece, já foi conhecer um museu do Ipiranga, por exemplo, com um que nunca foi, que não sabe nem o que é, do que se trata, você tem uma diferença informacional e educacional ali, entre esses dois alunos, que vai fazer diferença na sua rotina escolar e no seu ensino e aprendizagem. Parece que não, mas isso acontece. Porque você, quando frequenta esses espaços, você está entrando em contato com a possibilidade de obter conhecimento de forma lúdica. Então, ali você vai criando uma barreira, né, um distanciamento educacional entre as pessoas. E aí tem também essa questão do pertencimento. Quando você não acessa essas áreas, esses espaços, você começa a não se sentir pertencente em muitos aspectos, como a universidade, por exemplo. Outra questão é o impacto direto que isso tem na vida do estudante. A gente vai ampliando cada vez mais a distância entre quem tem acesso a experiências ricas, como as populações muito mais favorecidas, diversificadas, né? E aquelas que não têm uma aprendizagem muito mais significativa. Então, os estudantes de contextos muito favorecidos ou mais favorecidos e aqueles que ficam restritos ao ensino tradicional, quanto mais distante, mais está sujeito a isso, eles têm menos oportunidades. Isso acaba aprofundando ainda mais essa desigualdade, que ela já existe, mas potencializa essa desigualdade. Precisamos tratar a extensão, que a extensão é a maneira com que a gente aproxima a universidade de verdade das pessoas, né? Dos quintais das pessoas, dentro da casa das pessoas, nas praças. É a extensão que faz isso, é a extensão que leva a ciência para junto das pessoas, né? Que aproxima, que populariza, que cria uma identidade com as pessoas, com a ciência. A gente precisa, para trazer esse protagonismo, né? Dessa valorização da extensão, entender que a extensão é super importante para a construção social, para a construção política, para o sucesso econômico, fazer com que, de verdade, toda essa perspectiva de educação popular, ela entre no orçamento e entender que isso não é gasto, isso é investimento numa nova sociedade melhor. O desafio está em criar condições reais para que eles deixem de ser complemento e passem a ser protagonistas do processo de ensino e aprendizagem do estudante. Agora, como fazer isso? É altamente complexo, é ousado. A gente precisa ter secretários e secretárias de educação que invistam e que aceitem e que, muito importante, que dê informação para as professoras e professores, porque a gente não pode, em hipótese nenhuma, atribuir essa responsabilidade à professora e ao professor. Então, nós temos variáveis muito grandes para a gente pensar até que ponto a escola, a instituição, quando eu digo instituição, os governos de modo geral estão dispostos a investir. O investimento ele já é muito pouco para a sala de aula. E investir para essas situações requer um planejamento bastante estruturado e muita vontade. Não há como escapar da questão do financiamento, né? Porque isso é uma coisa que a gente sofre na pele. Não se faz ciência nem na perspectiva da pesquisa, nem na perspectiva do ensino, e muito menos na perspectiva da extensão, se não houver realmente um financiamento, né? E nesse tripé aí, que sustenta a universidade pública de ensino, pesquisa e extensão, todos nós estamos já cansados de saber que a extensão, essa possibilidade da universidade sair de si e dialogar com o lado de fora, ela é subjugada, né? Ela está numa posição secundária, infelizmente, né? E principalmente na dimensão do financiamento. A gente tem uma lei que é a 12.244, de 2010,
que é justamente sobre a implantação de bibliotecas em instituições escolares, seja ela pública ou privada. Infelizmente, a gente não tem, né? Essa lei, ela ainda não é atendida, né? Então, assim, a gente vê que a biblioteca, a gente pode ter as nossas iniciativas, né? A gente tem aqui como fazer pequenas ações, pequenos atos que possam contribuir. Mas o cumprimento de uma lei como essa colocaria uma biblioteca num espaço completamente diferente na vida de um estudante, porque a biblioteca ela não seria um instante de passeio, um instante de visita, ela seria um espaço presente no seu ensino-aprendizagem, no seu cotidiano. E aí você vê o quanto isso faria diferença na vida desses alunos. A gente tem que ter uma política pública para isso, de verdade, que funcione, que chegue na ponta, que chegue na periferia, que as universidades todas estejam na casa das pessoas, né? Nos becos, nas vielas, nas favelas, sabe, nas praças, tomando espaços, disputando espaços, né? Com as igrejas, disputando espaço com o tráfico, mas estejamos lá, sabe, mostrando isso aqui é uma saída para você. Né? Isso aqui é uma possibilidade sua, mas para isso é necessário valorização, é necessário financiamento, né? E uma perspectiva diferente de tratamento da educação científica para as pessoas. O que eu observo? Que o que falta não é reconhecer o valor desses espaços. Eles têm o valor e nós reconhecemos todos eles, mas é garantir que todos os estudantes tenham acesso a esses espaços e como parte do direito de aprender matemática, de aprender ciência, de aprender linguagem, de aprender história. Ou seja, ele tem muito mais condições de aprender se ele fizer com que a prática social da matemática, da história, seja de fato demonstrada para ele que tem essa prática social. Conclusivamente, eu mudaria a forma de que esses espaços deixassem de ser complementos recreativos, que é o que são, para passarem a ser necessariamente momentos de aprendizagem devidamente previstos e institucionalizados, o que não são hoje em dia. As bibliotecas, eu acho que a gente tem começado a olhar para isso de forma diferente, que é o não só ficar aqui esperando a vinda das pessoas, mas a gente sair do nosso espaço para ir até a escola e ter a possibilidade de repente desenvolver um cronograma, um planejamento que possa abrir mais para as escolas. Acho que essas são iniciativas que de repente possa vir a contribuir para diminuir um pouco essa lacuna que existe. O estudante, ele aprende com mais sentido, com muito mais autonomia e mais envolvimento, se ele experimentar as atividades matemáticas ou de outras áreas do conhecimento que estejam voltadas para a sua vida. E ajuda com que eles entendam que a ciência ela não é um bicho, né, difícil e complexo, que a ciência está no cotidiano deles, os saberes, a filosofia, assim como o mito, assim como, enfim, está aí, né, na arte, está aí na dinâmica da vida deles.